Como a vida na Terra começou? Como surgiram os primeiros seres vivos? Como eles se transformaram em tantas formas diferentes ao longo do tempo? E como nós, seres humanos, nos encaixamos nessa história? Essas são algumas das questões que vamos tentar responder neste vídeo, que vai te levar por uma viagem no tempo e no espaço, desde o início da vida na Terra até os dias de hoje. Bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre ciência, tecnologia, curiosidades e muito mais. Hoje, vamos falar sobre um assunto que é ao mesmo tempo fascinante e polêmico: a evolução das espécies. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá? A evolução das espécies é o processo pelo qual os seres vivos mudam ao longo do tempo, em resposta às mudanças no ambiente e às interações com outros seres vivos. A evolução é responsável pela diversidade e pela adaptação dos organismos, que podem desenvolver características novas ou modificar as existentes, de acordo com as suas necessidades e oportunidades. A evolução também explica as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, que podem ser agrupados em categorias chamadas de espécies, gêneros, famílias, ordens, classes, filos, reinos e domínios, de acordo com o seu grau de parentesco. Essas categorias formam uma estrutura chamada de árvore da vida, que representa as relações evolutivas entre os seres vivos, indicando os seus ancestrais comuns e os seus descendentes. A evolução das espécies funciona por meio de um mecanismo chamado de seleção natural, que foi proposto pelo naturalista inglês Charles Darwin no século XIX, após observar a diversidade de animais e plantas em diferentes partes do mundo, especialmente nas Ilhas Galápagos. A seleção natural se baseia em 3 princípios: variação, hereditariedade e adaptação. A variação significa que os indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, que podem ser causadas por mutações genéticas, recombinações cromossômicas ou outros fatores. A hereditariedade significa que essas diferenças podem ser transmitidas de pais para filhos, gerando uma continuidade entre as gerações. A adaptação significa que essas diferenças podem afetar a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos, fazendo com que alguns tenham mais chances de se manter vivos e de gerar descendentes do que outros, de acordo com as condições do ambiente. Assim, a seleção natural favorece as características que são mais vantajosas para os organismos e elimina as que são menos vantajosas ao longo do tempo. A evolução das espécies é uma teoria científica que é apoiada por diversas evidências que podem ser encontradas em diferentes áreas do conhecimento, como a biologia, a geologia, a paleontologia, a genética, a bioquímica, a anatomia, a embriologia, a ecologia e a etologia. Algumas das principais evidências da evolução são: os fósseis, que são restos ou marcas de seres vivos que viveram no passado e que podem ser encontrados em camadas de rochas ou de sedimentos. Os fósseis mostram como seres vivos mudaram ao longo do tempo, e como alguns deles se extinguiram ou deram origem a outros. Alguns fósseis também mostram características intermediárias entre grupos distintos, indicando que eles são formas de transição entre os seus ancestrais e os seus descendentes. Por exemplo, o Archaeopteryx é um fóssil de um réptil que tinha penas e asas, e que é considerado um ancestral das aves. Outro exemplo é o Tiktaalik, um fóssil de um peixe que tinha membros e pulmões, em que é considerado um ancestral dos anfíbios. A anatomia comparada, que é o estudo das semelhanças e das diferenças entre as estruturas dos seres vivos. A anatomia comparada mostra que alguns organismos apresentam órgãos ou partes do corpo que são semelhantes em forma ou em função, indicando que eles têm uma origem comum ou uma adaptação similar. Por exemplo, o braço humano, a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia e a pata de um cavalo são exemplos de órgãos homólogos, que têm a mesma origem embrionária, mas que se diferenciaram em função de acordo com o ambiente. Outro exemplo é o olho de um mamífero, o olho de um polvo, o olho de uma mosca e o olho de uma água-viva, que são exemplos de órgãos análogos, que têm origens diferentes, mas que desempenham a mesma função de captar a luz. A embriologia comparada, que é o estudo do desenvolvimento dos embriões dos seres vivos.
A embriologia comparada mostra que alguns organismos apresentam estágios embrionários semelhantes, indicando que eles têm um ancestral comum ou uma evolução convergente. Por exemplo, os embriões de um humano, de um peixe, de um réptil e de um pássaro apresentam uma estrutura chamada de notocorda, que é uma espécie de espinha dorsal primitiva, que depois se diferencia em uma coluna vertebral nos vertebrados. Outro exemplo é o embrião de um mamífero, que apresenta uma estrutura chamada de fenda branquial, que é uma espécie de abertura na região do pescoço, que depois se fecha ou se transforma em outras estruturas, como o ouvido médio ou a glândula tireoide. A genética comparada, que é o estudo das semelhanças e das diferenças entre os genes e os cromossomos dos seres vivos. A genética comparada mostra que alguns organismos apresentam sequências de DNA ou de proteínas semelhantes, indicando que eles têm um grau de parentesco ou uma evolução paralela. Por exemplo, o DNA humano e o DNA do chimpanzé são cerca de 98% iguais, o que sugere que eles têm um ancestral comum recente. Outro exemplo é o DNA do trigo e o DNA do milho, que são cerca de 80% iguais, o que sugere que eles têm uma origem comum antiga. A evolução das espécies é uma teoria científica que é amplamente aceita pela comunidade acadêmica e pela sociedade em geral, mas que também enfrenta alguns desafios e controvérsias, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista social. Alguns dos principais desafios e controvérsias são: o criacionismo, que é a crença de que os seres vivos foram criados por uma divindade ou por uma força sobrenatural, de acordo com os relatos de textos sagrados ou de tradições religiosas. O criacionismo se opõe à evolução das espécies, alegando que ela contradiz as escrituras, que ela não explica a origem da vida ou a complexidade dos organismos, que ela não tem evidências suficientes ou que ela é apenas uma hipótese e não uma verdade. O criacionismo também defende que o ensino da evolução nas escolas deve ser proibido ou acompanhado pelo ensino do criacionismo, como uma forma de respeitar a liberdade de crença e de promover o pensamento crítico. A especiação, que é o processo pelo qual uma espécie se divide em duas ou mais espécies diferentes, devido ao isolamento geográfico, ecológico ou reprodutivo. A especiação é um dos aspectos mais importantes da evolução das espécies, pois explica como surgem novas formas de vida a partir de outras já existentes. No entanto, a especiação também é um dos aspectos mais difíceis de ser observado e comprovado, pois requer um longo período de tempo e condições específicas para ocorrer. Além disso, a definição de espécie é um conceito que pode variar de acordo com o critério utilizado, como a morfologia, a genética, a ecologia ou o comportamento. Assim, a especiação é um tema que gera muitas dúvidas e debates entre os cientistas, que buscam entender melhor os mecanismos e os padrões da diversificação biológica. A evolução humana, que é o estudo da origem e da evolução dos seres humanos, a partir de seus ancestrais primatas. A evolução humana é um dos temas mais interessantes e controversos da evolução das espécies, pois envolve questões sobre a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura e a nossa relação com os outros seres vivos. A evolução humana é baseada em evidências como os fósseis, os genes, as ferramentas, as pinturas, as linguagens e os costumes dos hominídeos, que são os membros da família que inclui os humanos e os seus parentes mais próximos. A evolução humana mostra que os humanos modernos, ou Homo sapiens, são o resultado de um longo e complexo processo de adaptação e de migração, que começou há cerca de 7 milhões de anos, na África, e que se espalhou por todos os continentes, gerando uma grande diversidade de populações e de culturas. No entanto, a evolução humana também enfrenta algumas dificuldades e resistências, como a escassez e a fragilidade dos fósseis, as lacunas e as incertezas na árvore genealógica dos hominídeos, as influências e os preconceitos dos pesquisadores e das sociedades, e as implicações éticas e morais de se reconhecer a nossa origem e a nossa natureza animal. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre a evolução das espécies, que é um dos temas mais fascinantes e importantes da ciência e da vida. A evolução das espécies nos ajuda a entender como a vida na Terra se originou, se diversificou e se adaptou ao longo de bilhões de anos, e como nós, seres humanos, fazemos parte dessa história incrível. A evolução das espécies também nos desafia a questionar as nossas crenças, as nossas certezas, as nossas diferenças e as nossas responsabilidades, como habitantes e como guardiões deste planeta.
Por isso, é fundamental que nós estudemos, discutamos e respeitemos a evolução das espécies como uma forma de ampliar o nosso conhecimento, o nosso senso crítico, a nossa tolerância e a nossa consciência ecológica. E você, o que você pensa sobre a evolução das espécies? Você concorda ou discorda da teoria? Você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre o assunto? Deixe o seu comentário, a sua opinião e a sua sugestão para os próximos vídeos. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos, de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Um abraço e até a próxima!